Olá, oitavo ano, tudo bom? Espero que vocês ainda lembrem de mim, a professora Stephanie, do Projeto de Vida. Espero que vocês estejam em casa, não jogando bola na rua. E hoje, essa vai ser a nossa primeira videoaula. Vai ser bem curtinha, mas a gente vai continuar a matéria que a gente estava vendo antes da quarentena. Então, vamos lá. As últimas aulas que a gente teve, elas foram referentes às competências socioemocionais. E o objetivo de apresentar as competências para você era falar um pouco sobre engajamento e iniciativa social. Que no oitavo ano a gente vai trabalhar mais sobre como vocês, e eu também, né, e toda a escola, somos cidadãos. Então, temos condições de fazer atividades que proporcionem bem-estar, tanto para vocês quanto para a comunidade toda, seja a comunidade escola, seja a comunidade campanário, diadema e afins. Só que antes, para a gente trabalhar a questão de engajamento social, iniciativa social também, né, eu previ que seria necessário a gente trabalhar um pouquinho mais sobre democracia. É um tema, que para vocês pode parecer até besta. O que tem a ver iniciativa social, engajamento com democracia? Exatamente tudo. Eu não sei se vocês sabem de democracia, eu acho que todo mundo sabe que a gente vive numa democracia representativa, que todo mundo no Brasil, a partir dos 16 anos, tem o direito, né, de votar, participar ativamente da vida política. Mas isso não quer dizer que vocês, menores de 16 anos, não sejam cidadãos e que vocês não possam participar da vida política. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês alguns conceitinhos bem simples sobre democracia. Bom, então vamos lá, o que é democracia? Quando você procura no Google democracia, há duas definições principais. A primeira é um tipo de governo que a soberania é exercida pelo povo. E a segunda definição é o sistema político que os cidadãos, né, elegem os seus representantes por meio de eleições periódicas. Vamos para a primeira definição. Democracia ser um sistema de governo que a soberania é exercida pelo povo significa que toda a população tem o direito de ser representada politicamente e tomar decisões. Então, por exemplo, quando a gente pensa num sistema único de saúde, a gente sabe que ele foi tomado ele só existe porque alguém decidiu implementar ele. Mas quem foi que decidiu? Foi nosso rei? Foi, sei lá, uma pessoa super boazinha que falou, não, a gente vai implementar o SUS e vai funcionar desse jeito? Não. Foi a população, por meio de medidas, debates, conversas, propostas a Constituição e tudo mais em 1988, que propuseram que o SUS existisse. Então, foi uma atividade coletiva da sociedade brasileira para que o SUS foi implementado. Bom, e aí a segunda definição é que a gente elege esses representantes que vão governar pra gente, né? Isso quer dizer que eles que governam e a gente, então, não tá no sistema democrático? Sim, a gente tá no sistema democrático, só que como a gente tem uma vida muito corrida, trabalha, estuda, a gente não tem muito tempo para participar ativamente dessas decisões grandes, como, instituir um isolamento social no momento do coronavírus. Então, a gente delega a algum candidato, algum político, o nosso direito de participar da vida política. Certo? Então, é basicamente isso a democracia. Só que a democracia, ela é um negócio assim, que ela não existe por existir. Ela precisa de uma coisa antes de ser democracia. Ela precisa de cidadãos. E o que é um cidadão? Segundo a definição também dada pelo Google, eu tô usando o Google mais pra vocês saberem que, não é nada muito bizarro, que eu não tirei de nenhum artigo. É coisa simples que você já encontra na internet. O cidadão é uma condição... O cidadão ou a cidadania é uma condição em que um membro de uma sociedade ou de um estado, ele goza de direitos. Então, o que é gozar de direitos? É você, por exemplo, ter o poder ir até a padaria livremente, você poder votar, é você poder ir no cinema e pagar meia, por exemplo. Isso são direitos. O direito civil é justamente o direito de ir e vir, é o direito à vida, o direito
a bens, a propriedade. E o direito à vida, ele tá falando sobre a questão de que o Estado tem que garantir que nada aconteça com você. Em relação que tire a sua possibilidade de viver livremente e tudo mais. Os direitos políticos, eles se referem à participação política. Como é sabido, nem sempre todo mundo pôde participar da vida política. Então, nem todo mundo tinha o direito de votar, por exemplo, e isso não é muito distante. Eu acho que há menos de 100 anos atrás, as mulheres não votavam. Então, esse direito é fundamental para que exista uma democracia. Então, o direito político é justamente a garantia de que o cidadão ele pode participar ativamente das decisões públicas que o governo toma. Já os direitos sociais, acho que são os direitos que vocês mais usufruem e os direitos que vocês menos sabem que têm o direito. Por exemplo, direitos sociais, eles estão voltados para questões que são um pouquinho mais direcionadas para alguns grupos, mas eles abrangem, de modo geral, quase toda a população. Então, por exemplo, no Brasil, os direitos sociais que a gente tem são referentes à educação e à saúde pública. Então, são direitos sociais fundamentais para o brasileiro. Só que é só isso? Não. A gente tem também o direito a ir ao cinema e pagar meia. Vocês que são alunos, principalmente, vocês apresentarem o RA de vocês no cinema, vocês têm o direito a meia. Se vocês querem ir no jogo do futebol, vocês têm direito a meia. Alguns idosos não pagarem também para ir em estádio de futebol e eles têm a isenção da taxa do ônibus, também é um direito social. Bom, e por que o Marshall ele vai falar que a democracia ela precisa da cidadania? Porque, principalmente em relação ao direito político, a democracia ela pressupõe que a população participe das atividades políticas. Se você não tem garantido esse direito político, você não tem como questionar a ação de algum político. Por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil? A gente está tendo isolamento social e ele não está sendo um auto-isolamento, né? Algumas medidas foram tomadas tanto pelo governo do estado de São Paulo, assim como algumas recomendações do Ministério da Saúde, que é de âmbito federal. Então, a gente está vivendo esse momento de pandemia e foi colocado pra gente que a gente precisa desse isolamento social. O fato de algumas pessoas estarem questionando esse isolamento social e até pedindo a retirada deles é uma garantia do direito político. Só que direito político não quer dizer que por mais que você peça algo, você vai conseguir isso. Por quê? Nesse momento, se a gente tirar o isolamento social, vai ser bom? Creio eu que não, né? Porque todos os dados estão apontando, se a gente tira o isolamento, a população ela vai passar pela contaminação em massa e o sistema de saúde não vai aguentar cuidar de todos os pacientes contaminados com o coronavírus, certo? Só que existem outras situações onde a nossa opinião é levada muito em conta. Por exemplo, teve um movimento, algum tempo atrás, para retirada da meia entrada no cinema. E alguns estudantes até se mobilizaram contra isso, porque era incabível. Também teve um movimento social, acho que vocês devem lembrar, de 2013, que era contra o aumento da passagem. E isso reverberou e teve a redução de novo da tarifa. Então, tá vendo que o direito político garante que você questione ações do governo e é fundamental para uma democracia. Bom, e por que eu falei tudo isso e tudo mais? É porque a gente tem que entender, principalmente vocês que têm 13, 14 anos, qual é a função de vocês dentro de uma sociedade. Eu falei que vocês têm direitos civis, que vocês têm direitos políticos e vocês têm direitos sociais. Só que esses direitos, normalmente, eles não são utilizados. Então, quem de vocês já fez alguma atividade política que envolveu a escola? Acredito que poucos, né? Porque até existe uma cultura política brasileira que afasta o cidadão da política por você associar normalmente a corrupção e tudo mais. Só que o simples fato de você, às vezes, fazer uma petição para tratar de questões estruturais da escola, por exemplo, que a gente sofre bastante,
com alagamentos em períodos chuvosos, já é uma ação política. Às vezes a gente fazer alguma movimentação em defesa da saúde mental dos alunos, dos professores, da administração, já é uma atividade política e até mesmo social. E normalmente a gente não mexe muito com isso. Então, para a gente trabalhar esse ano engajamento social, a gente tem que entender que a gente vive uma sociedade democrática e a gente tem direitos e a gente tem que exercer esses direitos. Bom, essa aula foi mais isso, bem simplesinha. Eu espero que tenha sido muito chata para vocês. Na próxima semana espero trazer um pouquinho sobre projetos para a gente ver como que funciona a participação política democrática no Brasil e como que a gente pode agir dentro da nossa escola e comunidade. Até mais, gente, e é isso aí.